Nós vamos estar aqui conversando com a nossa queridíssima Viviane Santos. Ela que é psicóloga e hoje veio aqui para o nosso programa para bater um papo com a gente e trazer algumas informações a respeito do Setembro Amarelo. E a gente aproveita esse momento para dizer que a gente começa um assunto bem interessante hoje, que é para falar justamente sobre depressão e ansiedade. O Setembro Amarelo está no ar. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí. Olha só, a nossa querida Viviane Santos já se encontra aqui, ela que é psicóloga, aceitou o nosso convite, afinal de contas, depressão e ansiedade. Muitas pessoas estão vivenciando essa situação. E como acolher, como lidar com esse problema entre amigos, familiares, até mesmo dentro do próprio relacionamento. Pessoas que começam a namorar, pessoas que noivam, se casam, estão há muitos anos tendo um relacionamento e da noite para o dia não. Acontece algo que provoca uma certa depressão, uma ansiedade, provavelmente tenha um porquê. E aí é importante a gente lembrar que nesse momento essas pessoas precisam desse acolhimento, precisam dessa ajuda. E quem vem nos ajudar com essa conversa é a nossa querida Viviane, né? Seja bem-vinda, tá? Muito prazer, tá, Vanusa? Prazer é todo nosso. Meu amor, quando a gente fala em depressão e ansiedade, as pessoas pensam assim, da noite para o dia veio uma depressão, da noite para o dia veio uma ansiedade. Não é assim, né? Não é assim que acontece. E a verdade é que as pessoas não se sentem à vontade para expressarem o que sente no íntimo, né? E aí elas vão se fechando. E aí, da noite para o dia, é que as pessoas conseguem perceber que aquela pessoa está em sofrimento. E ficam se perguntando, por que só agora, né? Por que não falou antes? E é comum, muito comum isso acontecer. A pessoa não se sente à vontade, tem medo de se sentir frágil, fraca, de não parecer alguém que se sustente emocionalmente. São temores muito comuns que a gente percebe, tanto na ansiedade quanto na depressão. Por que as pessoas dizem tanto, Viviane, que depressão, às vezes, vai mexer com pessoas que são tão alegres, tão trabalhadoras, tão esforçadas, tão dispostas, pessoas que ajudam muito o próximo? Isso é um mito ou isso é uma verdade? Ou é relativo? É muito relativo. É multifatorial o que causa depressão e o que causa ansiedade. A gente pode observar que pessoas que estão em meio a uma multidão e tem uma rede de apoio muito boa, podem ter depressão. Assim como aquela pessoa que não tem também uma rede de apoio muito boa, pode ter depressão. É muito dela, dentro dela, são vários conflitos ou situações. Vamos falar da depressão. E aí a gente fala da ansiedade, que a ansiedade justamente tem mexido muito com os nossos jovens. E aí a gente entra na depressão. Eu tenho um caso dentro de casa, que é minha mãe. Minha mãe, ela sofre com uma depressão há quase 20 anos. E uma depressão que de uma certa forma vai e volta. Ela começou um tratamento, ela fez um tratamento, ela se adaptou àquele tratamento de uma forma que ela não quis se desligar dos remédios. Essa é a palavra certa. E com o passar do tempo, tem épocas que ela está muito bem, tem épocas que ela não está muito bem. E é importante a gente falar sobre esse assunto porque existe também, às vezes, uma certa... como é que a gente pode dizer? Uma situação que a pessoa não quer sair dos remédios, não quer sair daquela situação. É como se ela tivesse medo de encarar a vida dentro dessa depressão que ela acha que não acaba mais, né? Isso é algo que acontece com muitas pessoas, né? É muito comum acontecer. Principalmente na terceira idade, porque na terceira idade é mais complicado você tentar e conseguir levar essa pessoa, principalmente quando ela está na terceira idade, e que não é aquela terceira idade que você está cuidando como cuidador, mas a pessoa ainda está muito dona de si. Às vezes se torna mais difícil, né? É bem mais difícil. E você falou da questão de ela estar apegada a medicações, Sim. né? As medicações, elas dão um equilíbrio, o equilíbrio que a depressão acaba tirando. E o que elas pensam, né? Que tirando a medicação, elas vão cair tudo aquilo vai voltar e aí elas vão cair na depressão de novo. E é uma situação
em que sozinha é muito difícil sair. Então, quando ela se sente equilibrada com a medicação, ela vai querer perpetuar aquele tratamento ali. Quando existe uma depressão, existe um trauma, existe uma situação, às vezes a gente ouve pessoas falarem assim, não, eu fui abusada, eu tive um assalto dentro de casa, passei por uma situação constrangedora. O que leva uma pessoa a uma depressão? A gente precisa ter bem em mente que a depressão, ela também é social, cultural, né? Além de também ter os fatores neuroquímicos, né? A pessoa pode ter tido uma vida muito boa. Claro que todos nós carregamos traumas, mas com o tempo a gente consegue desenvolvê-los e viver bem com eles. Mas o neuroquímico, ele dá aquele desequilíbrio. E mesmo a pessoa tendo uma vida muito tranquila, esse desequilíbrio neuroquímico, ele pode estar diminuindo alguns neurotransmissores que são cruciais ali para o nosso bem-estar na saúde mental. Serotonina, noradrenalina, dopamina, são neurotransmissores ali que nos mantêm com saúde vital. Aí a gente também pode chamar a atenção para os hormônios nas mulheres? E nas mulheres ainda é muito comum, né? Ainda mais difícil, porque chegou na menopausa, aquele tanto de hormônios que eram produzidos deixam de ser produzidos e tem uma baixa, sim, com certeza. Podemos dizer também que existe muito a informação do que se foi falado, comentado. Durante muito tempo, a mulher chegar na menopausa era dizer que aquela mulher já não tinha mais a mesma vitalidade de antes. E isso, de uma certa forma, foi colocado na cabeça de muitas mulheres, ao ponto delas acreditarem. Cheguei na menopausa, muitas diziam, não sou mais mulher. E não é assim. Mas isso foi implantado ali na cabeça de muitas mulheres. E às vezes essas mulheres se tornam frágeis. É como se elas não tivessem a mesma vitalidade, como se elas não tivessem a mesma batalha, a mesma força para encarar situações da vida. E você tocou num assunto bem interessante, Viviane, que às vezes a mulher, ela passou uma vida inteira bem. Aí chega uma certa situação da vida que já não é mais como era antes. Por exemplo, a mulher envelhecer. A mulher sentir que está envelhecendo, sentir que não tem mais aquela mesma disposição. Muitas vezes trabalha, por exemplo, 30, 40 anos e da noite para o dia, que ela acredita que seja, sim, ela vai se aposentar ou ela vai ter uma vida que não é mais aquela vida que ela tinha. E aí isso pode entrar dentro dela de uma forma às vezes negativa. Tem pessoas que foram extremamente úteis, enquanto estavam trabalhando, e elas mesmas se classificam às vezes como pessoas não tão úteis assim. A gente fala de sociedade, mas existe um conflito dentro das pessoas também, né? Existe o conflito dentro das pessoas, Vanusa, e é muito interessante ter essa percepção, porque a pessoa passou ali uma vida inteira tendo muitas atividades, servindo muito bem as pessoas, que é uma coisa que os nossos antigos têm muito arraigado neles, que é cuidar. Eles gostam de cuidar. E essas atividades caem de uma vez por todas ali na mente delas, Ali ela deixa de trabalhar, se aposentou, ela entrou ali no processo de menopausa e muitas coisas vão mudando ali repentinamente mesmo. É um ciclo de coisas que vão diminuindo repentinamente, ela acaba se sentindo inutilizada. É o primeiro sentimento que vem. E o que é sugerido para essas situações? É que elas busquem outras atividades que também sejam prazerosas. Para que elas não se sintam, porque elas não são inúteis. Elas Sim. continuam sendo pessoas ativas. Elas envelheceram, mas continuam tendo mobilidade. E a gente tem que falar sobre esse assunto, e a gente tem que falar dessa forma, porque é assim que muitas pensam e não são capazes de demonstrar. Às vezes guardam para dentro de si. Essa palavra guardar, situações, dores, algo que incomoda, isso é ruim. Por exemplo, a depressão. Às vezes você diz assim, eu não consegui, não foi algo que eu pudesse dominar. As pessoas pensam que depressão é simplesmente você saber que ela vai acontecer. E não é assim, né? E se fosse, seria muito fácil evitar, né? De repente você está super bem e você não tem domínio sobre Sim. essa depressão, né?
Sim, exatamente. Aí você falou também de um ponto muito interessante. Se a gente soubesse, seria muito mais fácil lidar. Imagina se você soubesse que teria hipertensão. Talvez você pudesse evitar a hipertensão. É algo que não se pode fazer com nenhum tipo de saúde, de doença mental. A doença mental, ela já vem percorrendo ali um curso. Ela foi acionada em algum gatilho, em algum momento, não foi tratado adequadamente, não foi dada a atenção devida, foi guardado, aquela angústia ficou ali dentro. E o que acontece? Chega um momento que a pessoa explode. A pessoa explode em termos de sintomas ali que vão sendo aumentados, né? O que pode provocar o que pode, de uma certa forma, ajudar em piorar uma depressão na vida daquele cidadão que está assistindo o nosso programa hoje? Por exemplo, é tão difícil falar de depressão, mas aí a gente fala da qualidade de vida que as pessoas podem ter. Quando você fala expressar, falar, muitas vezes a gente se nega a falar determinadas coisas porque cada dia que passa parece que as pessoas estão tirando mais esse lado do ser humano. Você não pode falar isso, você não pode dizer aquilo. Não é que tudo você possa falar, mas às vezes você não pode falar nem o que você sente, nem o que está acontecendo com você, porque já existe um pré-julgamento, já existe um julgamento. As pessoas às vezes te limitam ao ponto de dizer que você não chore, não demonstre sentimentos que venham te diminuir, porque as pessoas podem não gostar. Eu durante muito tempo ouvi várias pessoas dizer, olha, se você falar muito dos seus problemas, as pessoas vão se afastar de você. E isso é muito ruim, da gente ouvir de outras pessoas. Se você não expõe o que você está sentindo, como é que o outro vai poder te ajudar? E as pessoas, além de tudo isso, as pessoas elas realmente não estão prontas para receber um problema, problema de alguém. Empatia, mas se fala mais do que se pratica, né? Se pratica muito pouco. E a gente fala muito sobre ter escutativa. Escutativa, Vanusa, qualquer pessoa pode fazer. Uma escutativa é você dar uma atenção para alguém que está falando algo sem julgar. É importante não julgar. Às vezes a pessoa quer desabafar, mas aí quem está ouvindo simplesmente vai aconselhar, vai dar alguns palpites de talvez seja falta de Deus, que é a pior coisa que se pode dizer para alguém que está com um estado de saúde mental abalado. É doloroso. Diminuir também esse sentimento de fragilidade da pessoa, dizendo que vai passar, dizendo que tudo isso vai piorar. É melhor chegar e dizer, vamos nos ajudar. Eu estou aqui para te ouvir. Para te ouvir. O que você está precisando, porque muitas vezes eu acho que nem a pessoa mesmo sabe o que ela precisa, mas dá para você perceber. E a ansiedade, que tem mexido com tantos jovens? A ansiedade, a gente percebe que ela vem só aumentando, né? E se você prestar atenção bem, a internet e a exposição à internet piorou bastante a questão da ansiedade. Quando você abre ali seu Instagram, você vê ali a vida de várias pessoas e parece que a vida delas está perfeita. As pessoas não mostram na rede social o que é ruim. Quem é que vai mostrar o que é ruim? Mas ter consciência de que nem tudo é perfeito na vida de ninguém é importante. E é uma coisa que nem todos se dão conta. A pessoa se dá conta ali de que, ele tá com o corpo perfeito, ele malha muito, eu quero ser desse jeito. A pessoa não sabe as batalhas dessa pessoa para ter conquistado aquilo. E muitas vezes é aquela história, é como todo mundo fala, a vida do outro é a vida do outro. Fique feliz com a sua vida. De repente você vê uma pessoa perfeita por fora, mas você não sabe como ela está por dentro. Sim. E aquela história de desejar, muitas vezes estar no lugar do outro. De repente você não teria forças para suportar as dificuldades que o outro enfrenta no dia a dia para estar em pé ali. Com certeza. Além de qualquer comparação Sim, com o outro. Verdade. Eu até costumo dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, você olha a vida do outro, você acha que está tudo muito lindo, muito maravilhoso, está tudo muito perfeito, e você diz, nossa, eu não consigo chegar ali. Mas, de repente, aquele ali não existe. Aquele ali não existe, é só uma ilusão, né? É uma ilusão que, na realidade, não existe. Eu até costumo dizer que coloque as suas contas expostas que eu coloco as minhas. Veremos quem está melhor.
Porque muitas vezes você vê a pessoa muito bem, estampando uma vida maravilhosa, que ela consegue aguentar. Sim. E às vezes você não aguentaria. Tantas dívidas, tantas contas, né? Às vezes o menos é mais. E às vezes o mais para aquele ali é muito bom. Tá bom do jeito que tá. Então, assim, é muito legal quando você fala sobre isso. Eu acho que as pessoas, elas devem não ficar tão ansiosas. Porém, falar é fácil. Como ajudar um ansioso? Então, para o ansioso... Ansiedade, primeiro, é bom a gente entender o que é ansiedade. Sim, que a ansiedade é natural do ser humano. E ainda bem que a gente tem a ansiedade, né? A ansiedade, ela nos livra de alguns perigos. É um mecanismo de defesa nosso. Mas é natural do ser humano. Quando ela passa a ser patológica, quando você não está sofrendo nenhum perigo e você está sentindo perigo iminente, ela passou a se tornar uma doença, que a gente chama de transtorno. Sinais houveram antes, não foram dados a devida atenção, e aí o transtorno é desenvolvido. É o medo de algo que não está acontecendo. É o medo de algo que está não está acontecendo, mas dentro da mente da pessoa, dentro dela. Não é visível para os olhos dos outros. Não, né? É visível, mas é visível, Vanusa, o tremor. É visível o suor nas mãos. Nossa. É visível que a pessoa está ofegante ali, o coração dela está palpitando. Ali ela está numa crise de ansiedade. Que é totalmente diferente. Amanhã, digamos, vou fazer um trabalho. Hoje eu estou ansiosa, já estou nervosa. Amanhã eu vou fazer esse trabalho. Horas antes eu estou nervosa, estou ansiosa, estou com suor frio. É normal. É normal. É normal e é esperado, Sim. Né? É isso que nos motiva. Se eu tenho um trabalho, eu preciso me preparar para ele porque eu preciso fazer um bom trabalho. Então, é bom, é uma ansiedade boa. A ansiedade que te incapacita, ela é a ansiedade ruim, é a patológica. Então, podemos dar um exemplo? A pessoa está em casa, ela quer demais um trabalho, quer um emprego, e essa ansiedade dela limita ela de chegar até esse local. São dias e dias, ela evita até ir para aquele local para não conseguir algo que talvez vai ser tão importante para ela e que vai dar certo. Ela se bloqueia. Não, eu não vou, a minha ansiedade nem me deixa chegar ali. Ela pode ser um problema? É um problema. E aí, esse exemplo é excelente, porque a gente pode perceber que nesse caso, a pessoa está ansiosa por pensamentos negativos que estão ali na cabeça dela. Deixa de fazer tanta coisa boa, deixa de ter oportunidade de absorver algumas oportunidades que ela pode ter ali, né? É se camuflando o tempo todo, se anulando. É o que a gente chama de pensamento disfuncional. O pensamento disfuncional é algo que acontece deliberadamente. Todos nós temos os pensamentos automáticos, mas quando ele se torna disfuncional, é um problema. E o ansioso, ele tem muitos pensamentos automáticos e que são disfuncionais. E são incapacitantes também. A gente fala muito pra gente encerrar esse papo tão gostoso que a gente ficaria o dia todo falando, né? A gente fala muito dessa questão de ter cuidado com o que fala. Na questão de uma criança, de um jovem, de um adolescente, até de um adulto, pessoa da terceira idade, o que seria interessante falar? O que seria interessante falar? Que a gente fala muito do que não deveria, do que não se deve falar. Mas essa pessoa está com dificuldade, ela não consegue jogar uma bola, ela não consegue conquistar um novo trabalho, ela fica o tempo todo se anulando, ela evita conquistar coisas boas na vida. O que falar para essa pessoa? Como ajudá-la? Mesmo que ela já esteja tendo uma rede de apoio, digamos assim, esteja no psicólogo, esteja em tratamento, como continuar ajudando essa pessoa com palavras? É importante validar as pessoas que estão em sofrimento psíquico, elas precisam de validação. É importante que elas percebam que o que elas estão fazendo, o mínimo esforço que elas fazem, precisa ser notado, precisa ser elogiado, porque para ela é difícil às vezes levantar da cama, arrumar a cama, mas ela conseguiu levantar da cama,
Então, que bom para ela que ela conseguiu. Ela já está melhorando, ela consegue ir à frente e ela precisa perceber isso. E quem convive com essas pessoas consegue ter esse olhar. Não é para ter aquele olhar simplesmente de ver, poxa, ele era tão alegre e agora está assim. Não, tem que viver o agora. Temos que viver o agora. O mínimo tem que ser bem grande. O mínimo tem que ser percebido e precisa ser dito também. Ai, que bom. É tanto na ansiedade como na depressão, né? Tanto na ansiedade quanto na depressão. E falando de ansiedade e depressão, Vanus, acho até importante falar que muitas vezes, tanto a ansiedade quanto a depressão são apenas sintomas de transtornos maiores. Então, muita gente acaba piorando ali de um quadro para um outro porque não foi diagnosticado corretamente e o tratamento não foi feito corretamente, às vezes medicamentoso ou psicoterápico também. Porque, de repente, a pessoa tem outros transtornos por trás de uma depressão. Então, o diagnóstico é necessário, tanto o diagnóstico literal ali da doença em si e como também o diagnóstico diferencial, que mostra outros transtornos que possam haver ali diante daquele transtorno. Porque o tratamento feito errado, com certeza vai haver uma piora. E é essa conscientização que o Setembro Amarelo traz para a gente, de informar as pessoas e de fazer com que elas percebam o quanto é importante a valorização à vida. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Quem quiser fazer mais perguntas, tirar mais dúvidas? Eu tenho um Instagram, no vivisantos.pc, e eu também tenho um site, que lá no próprio Instagram, na bio, ele fica lá no link. Muito bom, quero agradecer pela sua presença, foi muito bom a gente bater esse papo. Eu acho que abre um pouco a mente das pessoas, até para elas irem buscar qual seria esse problema, qual seria essa dificuldade de uma pessoa depressiva ou ansiosa e poder ajudar, porque a gente fala muito sobre o assunto. Sim. Mas às vezes até para quem está ali ao redor, que está cuidando, que é uma rede de apoio, encontra dificuldade também. Com certeza. E essas pessoas precisam de apoio também. Precisam de apoio, precisam de ajuda, as pessoas precisam também se apropriar disso. Todos nós temos essa obrigação. E eu queria agradecer também a oportunidade e esse espaço que você está abrindo para que as pessoas percebam que elas também são capazes de ajudar uma pessoa que está em sofrimento. Vamos falar de empatia de verdade, Empatia, né? Inclusão de verdade. Vamos... E não fazer só a prática da divulgação. Isso. Né? Tem que acontecer de verdade. Obrigada, tá? Obrigada, Vanessa. Gente, olha, esse assunto volta na próxima semana com mais informações para você. É o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí.